na minha oração matinal, eu estava lendo o Evangelho do dia de hoje, e é interessante, não sei quantos de vocês têm o hábito ou de missa diária, ou pelo menos de rezar com o Evangelho do dia. E o Evangelho de hoje é muito interessante. E me quebrou a cabeça assim na minha oração matinal, porque no texto diz assim, então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Aí segue. Designou, pois, os 12. Simão, Tiago, João, e vai falando o nome de cada um dos 12. E eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Eu falei assim, a palavra designou me pegou, vocês sabem? Que raios, por que designou, né? Aí fui lá, eu atrás do texto original, em grego. E lá na Septuaginta, né, que é o texto original em grego, o verbo que aparece lá é um verbo interessante. O verbo que aparece lá é epoiesen, grego. Epoiesen vem de poieu, que é um verbo que significa fazer, criar, dar existência. E eu falei assim, porca miséria, está resolvido o problema. Veja que interessante o texto. Por incrível que pareça, caiu muito bem a calhar no que nós estamos falando aqui. Porque, primeiro, Jesus designou 12, olha só, para que ficassem com ele. Ele criou 12 pessoas para estarem com ele, comunidade. Vocês só vão ser Simão, João, Tiago, André, Felipe, se primeiro vocês forem criados pertencendo a mim. Se vocês não pertencerem a mim, vocês não são João, Tiago, etc, etc, etc. Legal, né? E aí eu falei, puxa, que coisa interessante, né? Eu vou hoje falar com esse povo sobre isso aqui, estava lá no texto do dia de hoje, justamente essa ideia. Essa é a primeira coisa. A segunda e última coisa que eu falaria antes da gente começar a Assembleia. Entre as músicas que eu escolhi, uma delas é de um italiano chamado Giorgio Gaber, chamada Canzone dell'Appartenenza. Uma música muito interessante. Numa certa altura, logo no iniciozinho da música, o Giorgio Gaber diz assim: pouco a pouco, o meu destino é ir sempre em direção a mim mesmo e não encontrar ninguém. O homem moderno é assim. A gente caminha em direção a nós mesmos e encontramos um vazio, lembra? Murcho, ressecado. Mas ele termina a música dizendo assim: eu estaria certo de poder mudar a minha vida se eu pudesse começar a dizer nós. Essa é a experiência de pertença, essa é a experiência de comunidade. Eu consigo mudar a minha vida na hora que eu não sou mais um eu isolado, sozinho, mas eu sou um eu diante de um tu. Um eu diante de uma experiência comunitária, efetivamente. Com isso em mente, eu queria que vocês, então, viessem aqui. Vamos conversar um pouquinho mais para ver o que a gente pode se ajudar a aprofundar o que eu conversei com vocês na primeira parte. Lembrando que evitemos sentimentalismos e vamos falar da nossa experiência. A nossa experiência, ela educa, certamente. Bom dia. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer por mais uma oportunidade. Eu acho que fui eu que pedi para você voltar. Mas eu amo as suas palestras e, como sempre, elas mexem com a gente e comovem conosco, né? E lendo o tema da palestra, como professora de português, eu já vim preparada assim com pronome oblíquo, pronome reto, eu, tu, ele, um nós. Então agora você fechou com o que eu vou abrir, né? É um eu com um tu, um ele e um nós. Né? Nós estamos aqui nessa manhã e nós vamos pensar um pouco.
Eu estou assim, um pouco perplexa, porque ano passado eu estou finalizando uma segunda graduação em pedagogia. E eu pedi uma amiga aqui das obras, a Lorena, que conseguisse um estágio para mim, mas assim, seria algo de amigo para amigo, porque eu não tinha tempo, né? Eu só poderia estagiar às terças e quintas. Então me foi aberta mais uma porta, né, aqui numa escola da comunidade. E meu primeiro dia de estágio, eu cheguei numa turma, parece que eu sou escolhida mesmo, né? Porque me colocaram na turma assim, daqueles alunos assim, aqueles alunos que eu não gostaria de dizer as palavras, vocês já sabem. E vocês já sabem, já conhecem. E aí, desde o primeiro momento da aula, foi dito assim: o Joãozinho foi expulso de 3 escolas e ele está aqui, nessa sala, e essa sala está neste silêncio por causa do Joãozinho. Aí Joãozinho, depois passou uma coordenadora e falou do Joãozinho. Opa, o Joãozinho não veio hoje, né? Tudo bem. Quando foi na quinta-feira, quando eu cheguei, uma criança, antes de eu entrar para a sala de aula, uma criança muito fofa chegou perto de mim e falou assim: hoje é prova, você poderia fazer dupla comigo? E eu já sabia que todas as outras crianças já foram agrupadas em duplas, exceto Joãozinho, que não foi no dia. E aí, quando eu cheguei, Joãozinho virou para mim e falou assim: você pode fazer dupla comigo? Aí eu disse assim: eu tenho que pedir autorização, eu não sei. E o professor, para se ver livre, deixou. Então, assim, eu ajudei naquele dia apenas com a leitura da prova. E ele respondeu todas as questões. Passadas-se 2 semanas que falaram que eu tinha respondido as questões para ele. Na verdade, não foi. Eu li as questões e falava ABC. E aí, aonde que entra a palestra de hoje, Valéria? Ele tratado como isso. Aquele Joãozinho, desde o momento que eu não conhecia, ele foi tratado como um isso. Só que por algum momento, aqueles encontros concretos com pessoas concretas nos uniu. E o nosso olhar se atravessou. E assim, eu fico, como que ele escreveu a minha história e disse ali: desde de outubro ou novembro eu estou com o Joãozinho na cabeça. E eu trouxe essa situação, as meninas que conversam comigo aqui, elas vão dizer assim: Valéria está toda hora falando no Joãozinho, porque eu já falei com várias aqui, eles já sabem. Por quê? Porque o olhar do Joãozinho me atravessou. Ele falou: você pode me ajudar? Mas eu não sabia que ele era o isso. Então eu o acolhi, eu o abracei, até saber que todas as peripécias que Joãozinho fez. Ele olhou para mim e disse assim: eu tenho saudades da creche. Mas eu não contei para ninguém que eu era da creche, mas ele já fez parte aqui das obras e também participa do SAD. Então ele me viu por algum momento aqui e já foi correndo. E aí, o nome dele nasceu daquele rosto que me fitava. Diante desses 1 mês que eu fiquei ali, eu vi um olhar que me pedia um socorro. Ele está indo para o 5º ano e ele não sabe ler, nem escrever. Eu falava assim: escreva data. Aí ele dizia: data? Eu, D com A. Ele: você tem que falar para mim se é de dado ou se é de tatu? E aí surgiu aquele encontro. Eu falei: eu posso te ajudar. Porém, entra aquela situação, a dor de cabeça. O isso, que já se passou por 3 escolas e que chega numa outra escola estigmatizado, como eu vou poder ajudar? E aí que entra a marca da autonomia. E aí eu pedi a orientação para os meus amigos: e aí, vamos trazer? A gente já sabe o histórico da criança. Será que nós somos esse socorro? Então, desde novembro, Joãozinho está na minha mente. Trouxe Joãozinho para o início aqui também. Já trouxe para a Lorena há muito tempo. E aí? Qual é o meu papel aqui? Aí vem a palestra para mim, eu digo, da rasteira.
né? Porque quem tem um encontro com Cristo, ele é transformado. E eu acredito que nós não estamos aqui por um acaso, para se cumprir o protocolo, os relatórios. Mais do que reforço escolar, para quem não me conhece, eu dou aula de reforço escolar ou acompanhamento escolar. Então, nós trabalhamos aqui até o ano passado, do 1º ao 8º ano. Qual é a sua necessidade? Calma que eu não cheguei na pergunta ainda não. Então, tem uma história. E aí eu já tenho uma resposta, que é aprender a confirmar o Joãozinho. Então, hoje eu tive certeza, vamos trazer Joãozinho e companhia, que são 8 Joãozinhos e Marias. Joãozinho não vem sozinho também. Então, eu digo, aceitei o chamado. Hoje de manhã, aceitei o chamado. E agora, eu faço a pergunta para a mesa e para os meus colegas. O que fazer com a santa insegurança do sentimentalismo? Porque quem sou eu nessa plateia? É isso, sabe, Paulo? Eu aceito, mas eu tenho. Será que sou eu que vou ajudá-lo? Será que o meu olhar? Então, assim, ele necessita da gente. Ele necessita desse olhar. Ele está indo para o 5º ano, sem ler, sem escrever, estigmatizado. Aqui eu não quero ele aqui. E eu olhei nos olhos dele, é isso que eu falei. O que eu falei com as meninas, eu disse assim, estava eu e ele, lado a lado na carteira, eu disse assim, você quer a minha ajuda? Ele olhou para mim e falou assim, eu quero. Aí eu deixei, o que fazer com a santa insegurança do sentimentalismo? Olha que interessante que a Valéria falou. Isso é uma coisa que é o que eu acho mais bonito na minha vida, na experiência no movimento. Essa coisa das assembleias sempre me encantou muito, porque essa dinâmica, em que uma pessoa como a Valéria vem cá e fala da própria experiência, é uma dinâmica que é profundamente educativa, né? Quando a Valéria fala, ela conta a minha história, né? Ela fala de como acontece comigo também, né? Essa é uma primeira coisa que é legal. Isso não é a experiência de Valéria, essa é a nossa experiência, evidentemente, com a característica do que foi dado para ela, um encontro com esse Joãozinho especificamente aí, que levantou para ela um problema justamente de como lidar com a santa insegurança. Sobretudo quando a santa insegurança, eu diria, Valéria, nesse caso, sentimentalismo não é santa insegurança. Acho que você já sabe. Porque a santa insegurança, tal como eu falei para vocês, ela é justamente o quê? Puxa, não tenho certeza. O sentimentalismo é mesmo um veneno. Porque, por incrível que pareça, o sentimentalismo faz a gente crer que a gente tem certeza. Né? E isso é um problema. Então, o sentimentalismo não tem insegurança nenhuma no sentimentalismo. A única insegurança que tem no sentimentalismo é o seguinte: amanhã ele não está mais presente, o sentimentalismo, né? Ou vem de uma forma diferente, né? O sentimento ele vai e volta, né? Ele vai e volta. Então, quando a gente perceber que o ponto em que a gente reconhece uma insegurança está fundado sobre o sentimentalismo, pessoal, desconfie, porque você não está sendo verdadeiramente inseguro, tal como eu lhes disse. Porque o sentimentalismo faz a gente acreditar que a gente tem uma resposta. Eu gosto tanto do Joãozinho, ele é tão legal, né? Ele veio aqui pertinho de mim e falou, tia, posso fazer com você? Você pode ser minha dupla? Aí você vai para casa toda feliz, né? Aí o Joãozinho chegou perto de mim e pediu para eu ajudar ele. Né? Amanhã o Joãozinho aparece queimando o terror dentro de sala de aula. Né? Aí você faz o quê com o Joãozinho, né? Aquele Joãozinho tão Joãozinho, né? Seu peste, né? Não é assim? Então, Valéria, a santa insegurança, ela pressupõe que a gente tenha um juízo claro. Né? O meu sentimento, ele vai embora. E Joãozinho vai continuar. E junto com Joãozinho vem outros Joãozinhos e outras Marias que têm problemas e demandam a mesma coisa. Qual é a mesma coisa que demandam todos eles? Olha para mim, tia Valéria, olha para mim. E é muito interessante porque você começou falando uma coisa que eu acho que é fundamental.
O que você descreveu no início se chama preconceito. E aí a gente diria assim, pô, preconceito é uma merda, né? Não. O preconceito ele não é em si ruim. Eu diria com Dom Jus uma coisa que eu acho muito bacana. Quanto mais a gente é vivo na vida, mais preconceito a gente tem. Quanto mais a gente está envolvido com tudo que a gente vive, mais preconceito a gente tem. Ou seja, mais a gente tem um ponto de partida. Isso é legal. É bom a gente ter muita experiência na vida. É bom a gente encontrar muitos Joãozinhos e muitas Mariazinhas e muitos Pedrinhos e muitas Tatianinhas. É bom, é ótimo. Quanto mais a gente encontra gente, mais o nosso primeiro ponto de partida, nosso primeiro impacto da relação com o outro é algo que a gente já tem carregando conosco. O problema de um certo tipo de preconceito que nasce diferente dessa história de experiências e que a coordenadora já me falou, Joãozinho é uma peste, cuidado, hein? Joãozinho vai acabar com você, cuidado, hein? É que a gente já entra e não olha mais para Joãozinho. A gente olha para o que a coordenadora falou. E aí a gente se ferra e ferra o Joãozinho. Então, aproveitemos bem o nosso preconceito de forma inteligente, Valéria. O que é um jeito inteligente de aproveitar o preconceito? É usá-lo como uma espécie de aguilhão, uma espécie de espinho que vai provocando a gente a fazer perguntas. Será que esse aqui é exatamente aquele que a coordenadora falou? Nessa história, acontecem experiências de santidade. Conhecemos uma história muito famosa de um rapazinho que também era um Joãozinho numa escola da periferia de Brasília, numa cidade satélite chamada Samambaia, que não era um Joãozinho qualquer, era um Joãozinho que traficava droga, era violento, um Joãozinho um Joãozinho chamado Edmar, e que uma Valéria, chamada Sênia, daqui de Belo Horizonte, aliás, resolveu um belo dia olhar para o Edmar, que ela sabia que matava, traficava droga, era violento. Mas disse, esse aqui não é a mesma pessoa que todo mundo me contou. Até o dia que o Edmar ouviu a Valéria dizendo assim, a Célia, meus olhos, de tanto contemplar o céu, de negros que eram, tornaram-se azuis. E o Edmar virou para a Célia e falou assim, porra, eu posso ter olhos azuis um dia na minha vida, Célia? E Edmar morreu por causa disso. Foi assassinado porque ele queria ter olhos azuis. Recusou-se a matar. Exato. E porque ele queria ter olhos azuis, ele se recusou a matar de novo. Joãozinhos e Mariazinhas podem ser mudados quando eu recuso todo o sentimentalismo, recuso todo o preconceito. Isso pode acontecer com cada um de vocês. Bom dia, ótimo retorno para todo mundo. Eu sou a Márcia, da creche Teovina. Antes de mais nada, é muito difícil não dizer que as retomadas com Paulo não são belas. Elas são feitas para cutucar. Nós somos provocadores, né? Nós somos grandes educadores. E Paulo, eu espero que você sinta o amor de cada uma dessas pessoas por você. É sempre com muita alegria que a gente recebe que você vai estar aqui à frente. E a gente espera de verdade que você também se sinta amado por cada uma dessas pessoas que estão aqui, que são grandes educadores para a vida. E aí a gente estava pensando na santa insegurança, ali discutindo. Que a santa insegurança, ela nos provoca. E aí a gente formulou uma pergunta, como manter vivo a certeza de quem somos, do nosso trabalho, diante de tantas incertezas que nos chegam, principalmente das famílias, mantendo a humildade e a beleza que a entrega da santa insegurança nos propõe. Mas essa é fácil. Pensa assim, Márcia.
eu não consigo pensar num outro exemplo mais claro para resolver essa pergunta. Isso me veio esses dias, há um tempo atrás, na verdade, numa missa. Desculpa, não posso não fazer referência a isso. Eu estava na missa e uma das leituras da missa era uma carta de São Pedro. Eu escutava aquilo, eu nem me lembro mais do texto especificamente, tá? Não vem ao caso. O que me chamou a atenção foi uma coisa que me veio quando eu escutei aquela carta, que eu falava assim, puxa, esse cara que escreveu isso é aquele mesmo cara, meio ignorantão, assim, pescador, meio troncho, né? Um cara esquisitão, né? É o mesmo, né? Sabe, você olha para aquelas histórias todas envolvendo Pedro no Evangelho, você vê aquela carta e fala assim, não deve ter sido uma outra pessoa que escreveu, não foi Pedro que escreveu aquilo, não. Não vou aqui nem entrar na discussão exegética sobre se foi Pedro ou se foi a comunidade de Pedro que escreveu, não vou entrar nesse mérito dessa questão. Mas o fato, Márcia, é que eu fiquei com esse negócio, essa pulga atrás da orelha, sabe? E aí, com essa pulga atrás da orelha, eu fui justamente pensando o que foi que aconteceu com Pedro que mudou o Pedro. Né? E me dei conta de várias coisas interessantes. Primeira, você pega ali o Evangelho de São João, tem um negócio engraçado no Evangelho de São João. Ao final de quase todo o capítulo, João escreve assim, e então eles acreditaram. Que povo burro, né? 3 anos com o cara. Aí, no final de cada capítulo, e então eles acreditaram. E então eles acreditaram. Esse povo era meio cabeça dura, né? E aí tem um momento em que então eles acreditaram muda um pouco, que é quando eles estão ali, logo depois da morte de Jesus, todo mundo morrendo de medo, trancados no cenáculo, eles deviam estar ali conversando, eu fico imaginando isso, né? Eles deviam estar ali conversando, pô, foi tão legal quando aquele cara estava com a gente, né? Pô, a gente era foda, né? A gente fazia cada coisa legal, né? Agora o cara morreu. Acabou, ferrou, nós estamos sozinhos. Aí, de repente, do nada, um vento abre as janelas e descem como que línguas de fogo. E essa turma toda sai do cenáculo, eles estavam morrendo de medo, saem do cenáculo e começam a falar. No momento em que Jerusalém estava cheio de gente de tudo quanto é lugar do mundo, gente que falava grego, gente que falava, sei lá, fenício, gente que falava umas línguas tudo esquisito, aramaico, e eles começam a falar e todo mundo escuta, ele vê, Cacilda, eu estou entendendo tudo que esses caras estão falando, deve estar todo mundo bêbado. Eles deviam estar falando um negócio meio esquisito lá, né? Mas todo mundo entendia, não é? A gente pode aqui fazer toda aquela tradução meio sentimentalista, eles estavam falando a língua do amor. Não. Mas o que aconteceu é que, na verdade, o Espírito Santo permitiu que aqueles homens frágeis, como eu e você, ignorantes, como eu e você, sem estudo, sim, como eu e você. Ah não, Pacheco, você tem estudo, você tem doutorado, pós-doutorado. Sem ciência. E, na verdade, o que o Espírito Santo fez foi oferecer para eles um ponto de verdadeira segurança, Márcia. Uma segurança que dá uma inteligência nova sobre a vida. Pedro, ele não tirou um PhD no MIT. Pedro aprendeu a olhar para a realidade, identificando na realidade a consistência da realidade. Uma consistência que tem nome: Jesus. Ele não consegue mais olhar para absolutamente nada sem reconhecer que lá está Jesus. Qual é a possibilidade de você manter viva a certeza de quem eu sou
com humildade. Márcia, pessoal, se vocês não entenderem que a certeza de quem eu sou não é dado, você não a alcança por conta da tua sabedoria, da sua inteligência, da sua beleza, do seu diploma universitário. Se você não entender que a certeza de quem eu sou é resultado de um olhar, resultado de um encontro, Márcia, desculpa, não vai dar certo. E a humildade passa por isso, porque o que é humildade? A palavra humildade vem de humus, significa terra. Eu só sou humilde se eu piso o pé na realidade. E a realidade não é nem o meu erro, nem a minha beleza. Santa Teresa de Ávila diz: a humildade é a verdade. Qual é a verdade do que eu sou? Quando eu sei qual é a verdade do que eu sou, dane-se o meu limite. O Senhor usa o meu limite, aliás. É um negócio de doido. Assim como a gente falava no ano passado, Ele usa o meu temperamento. Ele usa o fato de eu ser manco. Ele usa tudo, tudo. Tenha medo não. Então é fácil mesmo responder essa pergunta, não porque eu estou respondendo fácil, é porque é fácil resolver o problema. Reafirme todos os dias, Márcia, reafirmem todos os dias o lugar de onde partiu a certeza que vocês têm sobre quem vocês são. Aquele olhar que um dia olhou para você e disse aquelas palavras: como é bom que você está aqui, como é bom que você existe. Tem que começar com vocês. Aí depois chega no Joãozinho. E aí? Sono Marcela e io sono già venuta qua a febbraio dell'anno scorso e sono tornata qua come volontaria del servizio civile. Quindi per la santa insicurezza ho preso un rischio. Sono arrivata qua a settembre con la faccia chiusa, tutti i giorni arrivavo al lavoro, e solo che quando incontravo i bambini perché io lavoro a Casanovella, mi si apriva il cuore, cioè io cambiavo la faccia. Tanto che all'inizio pensavo di capirli, invece erano loro che capivano me. E poi a Natale sono tornata a casa, ho preso questa decisione e avevo tanta paura di tornare a casa perché sapevo che ero cambiata. Un pensiero che io ho avuto per i primi 4 mesi era che questi bambini non avevano i genitori, e invece io la fortuna che avevo avuto, pur soffrendo in tutta la mia vita, è che io li avevo avuti. Invece loro li hanno sempre, perché le guidadora che lavorano dentro quella casa li amano come se fossero i loro figli. E loro esprimono tutti i desideri che hanno alle guidadora. E quando io sono tornata a Natale, io per la prima volta nella mia vita sono andata da mia mamma e gli ho espresso il mio desiderio, che era quello di essere amata. E quindi sono tornata in Brasile e quando li ho rivisti mi hanno detto cioè ci sei mancata, no? Obrigado, Marcela. Não, de tudo isso que você contou, a única coisa que eu sublinho, partindo do pressuposto que acho que todo mundo entendeu claramente o quanto essa experiência que a Marcela trouxe para a gente, o quanto ela efetivamente
Eu imagino que cada um de vocês, em alguma medida, já teve. Mas teve uma coisa em particular que a Marcela falou que me chamou particularmente a atenção. Quando ela falou que tinha medo de voltar para casa porque estava mudada. E vejam, essa é uma experiência real, possível, não? E é algo que a gente precisa ter uma grande atenção. Porque sim, a gente é mudado. Sim, a gente é mudado. No encontro com essas crianças, a gente é mudado. No encontro com os colegas, a gente é mudado. E mais do que o medo de a gente perder a mudança, que estava ali escondido por trás da pergunta da Márcia, muitas vezes a gente tem que ter um outro medo. Eu digo tem que, com cuidado, que é o medo justamente do quê? De que a mudança que eu vivi, ela não se derrame em outros lugares. O nome disto, quando eu vivo uma mudança e não levo essa mudança para outros lugares, é incoerência. É falta de unidade de vida. Eu sou assim só aqui. É performance. E alguma coisa de muito ruim há por trás da incoerência, da performance e da falta de unidade de vida. Convenhamos. Então, não sei se era isso que estava por trás do medo da Marcela. Talvez não, mas eu não podia deixar de pegar esse pedacinho aqui do testemunho dela para lembrar a gente que a gente tem que ter um medo, pânico, de que mudados, no encontro com outras pessoas, a gente não mostre a nossa mudança. Até o momento em que a gente traz à tona a verdade de um desejo do coração. Eu quero ser amada. Eu preciso ser amada. Mudada, a Marcela, com medo, falou para a mãe, eu preciso ser amada. A gente precisa fazer a mesma coisa. Obrigado mesmo, Marcela. Grazie tantissimo. Na minha experiência, quando a gente descobre, na minha experiência, algo que mudou minha vida, o desejo, né, é de gritar para o mundo, não nasce o medo, mas nasce a vontade de dizer para o mundo, olha, né, eu sou outra. Então não dá para entender para mim o medo, dá para entender? Entendi. Sim. Porque a minha vontade de dizer para o mundo, né, olha o que aconteceu. Sim. Por isso que eu te falei, por isso que eu estava falando isso com a Marcela. Porque é verdade, quando a gente é mudado, o desejo é de comunicar. Por isso que a incoerência é uma tragédia. A incoerência é uma tragédia. Aqueles homens lá dentro do cenáculo, se eles continuassem ali dentro, eles definhavam. E nenhum de vocês estaria aqui hoje. Né? Eles precisaram sair lá para fora. A Marcela precisou sair e dizer para a mãe. E quantas pessoas provavelmente não foram tocadas pela mesma, né? Da mesma forma. Mas é verdade. E aí, Rosa, entra em cena o temperamento. Dal temperamento il método. Dom Giusto tinha isso muito claro. Há temperamentos como o meu, de fogo, que precisa falar alto de vez em quando, e que precisa sacudir o camarada. Né? A Roseta compartilha disso. Há temperamentos que são, né, mais melancólicos e que vão fazer de uma forma diferente, mas o grito é o mesmo. Vocês acham que o Espírito Santo, quando foi lá e se derrubou na cabeça daqueles 12 homens com medo, 11, ele fez com que Pedro deixasse de ser Pedro? Pedro é um sanguinão, falador, fala pelos cotovelos, só fala bosta, né? Os Boanerges lá, né, os filhos do trovão, né, João e André, eram tipo
eu vou jogar fogo sobre aquela cidade. Eles deviam ser uns, né? Cada um tinha o seu temperamento. O Espírito Santo preservou isso aqui. O desejo está lá. Sabe o que eu gosto muito, Rosa? De uma forma como a forma como Santo Tomás de Aquino, Marcela, fala sobre o medo. O medo não é uma paixão que trava a gente. É engraçado isso aqui, né? A gente acha que o medo paralisa. O medo que paralisa é a ansiedade, Lucy. Não sei onde está a Lucy aqui, eu tinha conversado com ela. Né? O medo que paralisa é a ansiedade. O medo de verdade, ele é uma paixão interessantíssima, porque o medo ele faz o quê? Qual é a característica própria do medo? O medo lembra a gente que tem algo que eu não quero perder. Eu tenho medo da morte. O que quer dizer? Eu não quero perder a vida. Então, o medo, ele é uma companhia interessante se eu olho para ele, né, para essa companhia, como sendo uma paixão que me coloca com energia. O Santo Tomás de Aquino chama isso aqui de apetite irascível. Me coloca com a energia de preservar aquilo que eu amo. Aí cada um vai usar a energia do jeito que pode. Tem quem vai sair subir nos telhados e gritar. Tem quem vai fazer aquilo tete a tete, conversando. Não é? Bom dia, meu nome é Luiz. E aí eu venho com essas dores que sempre nos provocam. E aí a Rosa, quando a gente estava tomando café, a Rosa me provocou no sentido de... Me provocou no sentido de perguntar o que eu tinha achado. Eu falei com ela, volta daqui um mês e a gente troca essa ideia. Mediante de toda a complexidade, eu teria que ser um gente para aprender uma manhã assim, eu preciso me dar conta daquilo que provoca. E para fazer a pergunta, eu vou usar uma ilustração que eu acho que fica mais fácil. Numa das músicas que você passou, a última, interpretada pelo Cartola, sim. Maravilhoso. E aí você explica a história para ficar mais fácil. Ela não é do Cartola, ela é do Candeia. Justo. E aí ela tem uma complexidade nessa música, porque ela é de 65, é bem novinha a música assim. E aí ela é escrita pelo Candeia depois ele ficar paraplégico. E ele fica paraplégico num tiroteio no Rio de Janeiro, na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, porque ele era policial, e aí teve uma briga de trânsito, entrou nessa toda, tomou um tiro lá no medulla, ficou paraplégico. E aí ele escreve essa música. E aí que vem o Pulo do Gato. Né? Nessa época, o samba era considerado vadiagem, era crime. E ele era policial. Então ele subia várias vezes o morro para prender esses caras. E aí logo depois ele ficar paraplégico, e aí é legal como a história se repete ao longo do tempo, tempos diferentes. Quem acolhe o Candeia, quando ele fica paraplégico, é essa galera do samba que ele prendia. E aí ele escreve essa música do Preciso Me Encontrar. E aí dá pro Cartola interpretar. E na versão dele, é bem simplória a versão dele. Na versão que o Cartola interpreta, que é essa que todo mundo conhece, é uma versão muito complexa. Primeiro que ela começa com fagote, que não é um instrumento usado na música brasileira, é usado na música clássica. Exato. E aí já começa daí. De terça maior, é complexo na região musical, a música. E aí vem a minha pergunta mediante de toda essa complexidade. Como agir, e de fato, como me colocar quando esse tu me provoca? E eu falo no sentido do sádio. Quando eu chego aqui nesse lugar em busca de me encontrar, porque minha vinda para cá se dá através disso. Eu era jornalista, nada a ver com o que se faz aqui hoje. Odiava o meu trabalho, como eu fazia, e eu cheguei aqui querendo me encontrar. Quando eu recebo esses adolescentes também querendo se encontrar, porque a rua tem mais a oferecer do que aqui, no sentido de não pensando no futuro, mas pensando na rua agora. Por exemplo, a gente voltou a trabalhar na terça-feira. A gente chegou aqui às 7 da manhã, às 8 da manhã tinha uma menina. Aí eu vim trabalhar.
Eu falei, amiga, você tem 14 anos, tá chovendo, vai dormir. E se você quiser ficar aqui no meu lugar, fique, eu volto pra minha casa e vou dormir. Adolescente em férias, chovendo, vai dormir, ver Netflix. Não, mas eu quero ficar aqui, tem coisa pra eu fazer? Tipo, veio limpar, ajudar a gente a limpar. E voltou na quarta, e voltou na quinta, hoje é sexta, ela estava aqui na chuva. Que legal. Entendeu? Então é um grito muito grande, assim como meu me provoca, como agir diante disso. É legal porque no fim, a história que você contou da música, ela tá aí, toda a resposta para o teu problema, né? Porque, veja, o Candeia poderia não ter dado ouvidos para o desejo de se encontrar, assim como essa menina poderia não ter dado ouvidos ao desejo de estar aqui, ser útil, porque aqui ela consegue se encontrar. E se ele não tivesse dado ouvidos a isso, a gente não teria uma maravilha como essa, que da música popular brasileira, inclusive, consegue aliar tanta coisa bonita, né? Isso é um negócio fora do comum, né? Só a música brasileira consegue fazer uma coisa como essa. Não gosta, uma coisa fora do comum. A música popular brasileira, a verdadeira, boa música popular brasileira, consegue fazer essa coisa fora do comum. Né? Num samba coloca um fagote, coloca tantas nuances que são incomuns para a gente. Né? E a gente teria perdido uma grande. Né? Eu me lembro de uma feita, uma conversa que eu tive com um baiano, soteropolitano, chamado Dinho. Já devem ter ouvido falar do Dinho aqui? O Dinho, ele nasceu numa favela de Salvador, chamada Alagados. E era uma favela construída em palafitas, ou seja, era no mangue. O Dinho nasceu ali. Depois a ABSE fez uma intervenção impressionante, muito impressionante, muito premiada, inclusive, nos alagados, e transformar os alagados nos novos alagados. É muito impressionante mesmo a intervenção da ABSE, que é um resultado de uma coisa tem um ponto de partida. Qual é o ponto de partida? Eu não vou fazer uma... como é que fala? Eu não vou organizar a favela derrubando a favela e construindo predinhos, a la Maluf, em São Paulo, né? Por que acontece? Quem já viu, né, os predinhos do Maluf, né? Aqui em Belo Horizonte teve várias experiências como essa, né? Levanta os predinhos, coloca os caras tudo lá dentro, não demora 2 meses, o cara vende e vai construir uma favela em outro lugar. Por quê? Porque Maria morava aqui e do lado de Maria morava José. E Maria tinha que trabalhar todo dia para poder ganhar dinheiro, para poder sustentar os filhos. E o que ela fazia? Deixava os filhos na casa de José. Era só mudar de porta. Aí quando foi lá e construiu o predinho do Maluf, Maria está morando aqui e José está morando cá. Oh, porra, fudeu, não tem mais jeito, como é que eu faço? Lá na ABSE, o que eles fizeram? Estudaram a teia de relações. Descobriram como é que as pessoas se relacionavam e reconstruíram a teia de relações. Genial. Eu tenho um tu, e esse tu é importante para mim. Beleza, só o contexto aqui. Mas onde eu queria chegar? O Dinho nasceu nos Alagados, hoje mora nos Novos Alagados. Ele entrou na escola pela primeira vez na vida dele com 13 anos de idade. Ele é formado na universidade, mestrado, doutorado, professor na Universidade Federal da Bahia e mora nos Novos Alagados. Ele escreveu vários livros e conto tudo isso por quê? Um dia, numa conversa com o Dinho, eu morava em São Paulo, o Dinho sentado à mesa com a gente, o Fernandinho Beiramar tinha acabado de ser preso. Estava, eu acho, não me lembro mais, numa prisão importante, não sei se é Carandiru, não me lembro mais, estava numa prisão importante lá de São Paulo. Beleza. E o Dinho se assenta à mesa com a gente e fala assim: sabe por que o Fernandinho Beiramar está preso? Ele é sociólogo. Aí todo mundo, bom, deve vir uma resposta sociológica, fora do comum. Ele virou e falou assim: Luiz, ele está preso por minha culpa.
por minha culpa. O Dinho ficou doido, né? Ele virou e falou assim, porque eu não sei se você se lembra quando o Fernandinho Beiramar foi preso, na televisão passava muitas vezes no Fantástico, por exemplo, o quanto ele era um homem culto. Ele é um homem culto, ele tinha lido Divina Comédia, tinha lido grandes nomes da literatura, Dostoiévski, o cara tinha um domínio literário fora do comum, filosófico fora do comum. Dinho virou e falou assim, Fernandinho Beiramar foi preso porque eu não o encontrei quando ele era um moleque. Que arrogante esse Dinho, né? No fundo, o Dinho tem plena convicção do fato de que, no encontro, a gente consegue transformar uma vida. Essa menina que vem aqui, numa quarta-feira chuvosa, de 14 anos de idade, ela sabe que aqui ela encontra uns Dinhozinhos, sabe? Uns Luiz da vida, umas Valéria, umas Márcia, umas Marcela. E ela entende isso. Então, Luiz, como é que a gente faz? Cara, aceita a provocação. Aceita a provocação. Veja, o Dinho estava lá, um soteropolitano, tranquilo e contente na sua casa, nos Novos Alagados. Fernandinho Beiramar não faz a menor ideia de quem seja Dinho. Mas você entende que esse homem, ele entendeu claramente que o mundo o provoca, chama a ele. Chama ele. Você não pode mais querer ficar no teu quarto numa quarta-feira chuvosa, depois que você vê a menina de 14 anos de idade que vem para cá, não é assim? De repente dá um nó no teu... Que bosta, era melhor ter ficado em casa, não. Então aceita a provocação é feita, dirigida para você, seja lá onde você estiver. Seja lá onde você estiver, aceita a provocação. Sempre. O mundo, primeira carta, a carta que abriu o pontificado de João Paulo II, primeira carta apostólica de João Paulo II, ele começa lembrando um texto de uma das cartas de São Paulo. O mundo geme em dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. O mundo. O mundo. Por isso que a gente de vez em quando precisa gritar, né? Em cima dos telhados e sair correndo. Porque o mundo está esperando. Então, aceita a provocação. O mundo está chorando aí, cara. Aceita. Está chorando para você. Em dores de parto, esperando que você seja aquele que testemunha que é filho de Deus. Ou seja, foi mudado. Como a Marcela foi mudada. Você foi mudado. Bom dia, Paulo. Bom dia, né, para todo mundo. Alessandra, Dora Ribeiro, obras, né? Obras. Então, eu estou pensando muito em tudo isso que você está dizendo, porque desde o início eu fui colocando alguns tópicos aqui, à medida que você foi falando. Então, tá assim, educar é um risco. E é um risco. A relação com o outro envolve liberdade. Aí eu coloquei assim, e aí entra o não do outro. Sim. Né? E aí vem a santa insegurança, porque de certa forma, quando a gente se propõe, a gente quer, né, deixar algo, deixar marcas. E aí eu volto lá atrás, numa outra fala sua, eu queria que você falasse mais um pouco, que me chamou muita atenção. Aceitar ser corrigidos. E aí eu volto também linkando nesse contexto atual, contemporâneo, de que todo mundo sabe um pouco diante das redes sociais. E aí fica uma coisa, sabe, eu tenho uma interrogação aí. Do ponto de vista, porque eu me vejo educadora, né? Somos educadores. Eu queria que você trouxesse isso aí. Grande Alessandra, obrigado. Eu acho que aqui
tem uma coisa que certamente todo mundo... Esse mal-estar da Alessandra aí, né? Com o fato de que todo mundo sabe alguma coisa, todo mundo todo mundo sabe de tudo um pouquinho, né? Nas redes sociais hoje está cheio, né? Basta você ter um celular que você vira um influencer, né? Outro dia eu estava conversando com a minha esposa, ela está assim, eu estou cansada de Instagram. Instagram é a rede social dos sanguíneos. Sanguíneo adora falar, né? Então não é o lugar perfeito para sanguíneo. Todo mundo fala e tem alguma coisa a dizer. Então, já começo dizendo o seguinte, Alessandra. Se a gente pensa no que eu li para vocês, o primeiro trecho que eu li para vocês do Platão, né, do Alcibiades I, a gente já entende o quão grave é o partir do pressuposto de que eu sei alguma coisa. Né? Poxa, né, mas eu estudei, eu fiz pedagogia, eu posso dizer para a Rosa que ela está falando... Espera aí, só para... Minha filha me ligando. Eu posso dizer para a Rosa que ela não entende nada. Né? Rosa não tem diploma, eu tenho. Né? Não pode, né? A gente começa a partir um pouco desse pressuposto. Então, diploma não é garantia de saber. Diploma não é garantia de saber absolutamente nada. Né? O que está em jogo no saber é a capacidade que a gente tem de fazer o quê, Alessandra? De dar juízos. Então, para que eu possa efetivamente ter algo a dizer, o pressuposto é que eu tenha vivido certas coisas e julgado as coisas que eu vivi. Uma pessoa que só vive, tem um montão de experiênciazinhas e não julga nada do que viveu, não diz alguma coisa sobre aquilo que viveu, não tem nada a dizer. Desculpa. Tudo o que tem é um monte de historinhas muito legais e tal, que não valem nada, não tem juízos. Por isso que a primeira coisa que eu falei quando a Valéria terminou a pergunta dela foi exatamente o quê? O quanto é impressionante que quando a gente tem uma experiência e a gente olha para a própria experiência, a gente julga a experiência com critérios claros, o quanto isso aqui educa, não é? Educa as pessoas. E aí vem a palavra que você usou e que eu acho que é onde deu, né, te pegou, né? O corrigir, aceitar ser corrigido. Porque para que eu seja, não, vou partir diferente, para que eu corrija alguém, o pressuposto não é que eu tenha diploma. O pressuposto é que eu tenha conseguido julgar a vida. As pessoas mais sábias não são as que têm pós-doutorado. As pessoas mais sábias são as pessoas que tudo aquilo que viveram lhes ensinou alguma coisa. Abre um parênteses, vocês notaram como o mundo é carente de velhos? Presta atenção. Sabe aquele velho que você conheceu na tua infância, que você procurava ele porque ele era sábio, porque ele tinha alguma coisa para te ensinar? Talvez os mais novos aqui não tenham nem conhecido isso. Mas as pessoas da minha idade para cima, certamente têm na cabeça aquele velho que você se dirigia a ele, tendo ou não tendo formação, porque ele tinha alguma coisa para te dizer, um conselho para te dar. Hoje, pergunto para vocês, quantos velhos vocês conhecem que vocês podem chamar de sábios? Você está rico, Luiz. É pouco. A gente não encontra mais. Sabe por quê? Ou os velhos são um bando de chato, ou os velhos são um bando de gente infecunda, ou são o que é pior, imaturos. Eu atendi um velho, morava com a mãe, que nas sessões que ele vinha fazer comigo, todos os dias
ele falava: a minha mãe não me ama. Sabe qual foi o resultado de ter passado 60 e tantos anos da vida se repetindo esta mentira, a minha mãe não me ama? Resultou, sabe do que resultou isso aqui? Um velho muito pouco sábio. Muito pouco sábio. Um velho, Alessandra, que não aprendeu com a experiência. Um velho que tinha o Santíssimo Sacramento exposto na casa dele e não se ajoelhava nunca diante do Santíssimo Sacramento. Eu tive que dizer para ele: Excelência, o senhor vai começar todos os dias a se ajoelhar na frente do Santíssimo. Era um velho que não sabia, que não tinha experiência. Me diga, Alessandra, é possível ser corrigido por um homem como esse? Não é. Então, primeiro pressuposto para que eu possa corrigir, primeiro pressuposto importantíssimo, é que eu tenha julgado a minha vida. Aquele homem teve uma saída. Teve uma saída. Graças a Deus. Mas aí vem a segunda coisa. Sabe o que significa corrigir? É um bonito pra burro esse negócio aqui. Exatamente. Corrigir significa cum regere. É reger junto. É sustentar a vida do outro junto com ele. Ou seja, quando eu sou corrigido, ô povo, quando eu sou corrigido, vocês precisam começar a entender essa coisa bonita demais da conta. O outro está me pegando quase no colo. Ele está do jeito dele, entendeu? Do jeito dele. Mas a caridade é a marca da correção. A verdadeira correção é sábia, porque julgou, e é caridosa, porque quer o destino do outro, quer o bem do outro. Então, sim, por uma coisa como essa, cara, precisa de muita liberdade. Você precisa da liberdade para corrigir, mas precisa ter uma liberdade descomunal para aceitar ser corrigido. E a gente precisa aprender isso aqui, tá, pessoal? Bom dia. Bom dia. Eu sou Stefania, antes de falar, quero falar que eu sou italiana, então desculpa para palavras erradas. Eu também estudo serviço civil e cheguei aqui no Boston. Tá. Eu estava escutando. Cheguei aqui no Boston. Antes de fazer essa experiência, eu fiz um mestrado em biotecnologia, na verdade. Estava entendendo? Eu fiz uma experiência no laboratório para a tese e não foi uma experiência boa, porque eu achava que a coisa mais importante que eu fiz foi só o trabalho, o resultado, o número, só isso. Então eu saí dessa experiência com toda essa dor de coração, com esse pesado no coração. E escolhi ficar um pouco longe de tudo isso. Então fazer essa experiência aqui de serviço civil. Só que cheguei aqui sempre com a mesma cabeça, então escolhi trabalhar, fazer coisas, obter resultados no final. Mas eu tinha todo esse amor que eu queria deixar a todos. Então eu deixava esse amor, mas não esperava que alguém podia deixar amor para mim. Só que o primeiro dia que eu lembro que aconteceu isso foi o dia do professor, que chegou a janelinha com essa lembrancinha, com escrito meu nome. Quem ensina e escreve história? Eu fiquei assim, chorando, só para ler essa lembrancinha, falando: o meu trabalho não é só dar, mas também é receber alguma coisa. Eu fiquei assim, só que continuei fazendo tudo isso assim,
até o final desse ano, quando eu deixei, porque eu trabalhei 3 dias na semana com a turma de reforço da Valéria, fazendo a professora de matemática, e 2 dias com a Natália, uma educadora, com a turma mais velha da creche, então 6 anos. E para eles, que estavam indo embora para a escola nova, eu deixei uma lembrancinha também, com algumas fotos nossas com eles, né? Eu falei para a menina, você é animada que vai na escola nova, né? Ela me olhou e falou, você me fez chorar com a sua lembrancinha, porque eu tenho muita saudade de você. Isso para mim foi incrível, porque eu não estava escrevendo isso para eles, mas eles estavam escrevendo a minha história. E também quando eu vi a festa do Natal da turma de reforço, uma menina fez essa um pouco com o meu nome. Ela me perguntou qualquer dia antes, qual é o seu cor preferido? Eu falei, azul. Por quê? Não, nada. ela chegou com esse corpo azul, né, com o meu nome. Ela entende que o amor é como um círculo. Então, se eu dou amor, o amor volta também. Essa foi a coisa mais linda que eu aqui aprendi, que não é só dar, mas também receber. Também ser olhada, essa é a coisa que eu aqui mais gosto, ser olhada não só para o meu trabalho, mas para quem eu sou. Então, isso eu quero deixar essa coisa, que é lindo amar, mas também ser amado. Perfeito. Pessoal, isso que a Estefânia falou é importantíssimo, e esse ponto final aqui, se vocês me permitem, Estefânia me permite particularmente, se resume numa frase que é fundamental, que a gente esquece. Porque quando a gente fala assim, puxa, eu tenho sede de ser amado, é fácil que a gente acabe escorregando numa coisa meio unilateral, né? É só para cá, é só para cá, é só para cá. Na verdade, a frase certa é, eu tenho sede de amor. E amor é um negócio que é assim. Amor não é um negócio que é unilateral. É sempre mão dupla. Né? Quer dizer, eu dou sem nenhuma expectativa de receber, mas eu recebo. Sem nenhuma expectativa de ter que dar de volta. É um negócio de doido, né? Eu simplesmente dou. E é impressionante que quanto mais a gente dá, mais a gente tem para dar. É um negócio de doido. A gente não tem estoque, não tem necessidade de estoque, é um negócio de doido. O amor, ele é desse jeitinho mesmo. E essas crianças que vocês encontram, elas sabem disso. Elas beberam isso no peito da mãe delas. Por mais desgraçada que tenha sido a vida deles, eles beberam no peito da mãe deles essa ideia de que eu fui feito para o amor. E amor é um negócio que não tem fim. Não tem fim. Negócio de doido. Então assim, ama muito. Você vai ver que quanto mais você ama, mais você tem vontade de amar. E mais você tem amor para dar, mais. É assim mesmo. Faz basta uma experiência real de amor. Você já tem o estoque inteiro para a eternidade de amor. Estefânia aprendeu isso com uma menina. E a gente pode aprender isso com gestos tão simples, né? Então a sede nossa é de amor. Valeu. Bom dia, meu nome é Camila, eu sou tutora. Primeiro eu vou compartilhar uma experiência que eu tive, eu também faço psicologia. Ah, coitada. Estou indo para o 9º período, mas no semestre passado eu comecei os atendimentos individuais. Eu estou nervosa porque eu não gosto de falar assim. Fala pra mim. E eu recebi um paciente muito difícil. 10 vezes mais que Joãozinho. E me tirou da zona de conforto. Porque estava no 8º período e eu entrei na faculdade. Eu tinha formado em 2007. Nunca mais peguei em um livro, em nada. Fui mãe muito nova, então me ocupei muito em cuidar dos meus filhos.
não acreditava em mim mesma. E depois que eu tive um encontro com Jesus, ele mudou minha história. Ele me colocou para viver coisas que eu jamais imaginaria. E me vi lá na psicologia, que era algo que eu achava que era impossível um dia eu fazer faculdade e tantas outras coisas. E Jesus veio para me dar isso. E um pequeno detalhe, que quando eu pedi uma pessoa para me inscrever no Enem, porque nem isso eu sabia fazer, foi no último dia de inscrição e era 11 horas da noite. E eu fui impulsionada pelo Espírito Santo. E aí eu pedi a essa pessoa para fazer isso para mim. E ela, com muita dificuldade, ela conseguiu e disse para mim assim: agora você estuda, minha filha. Porque do jeito que você tá, você não passa nem na prova da UME. E eu ia trabalhar e encontrava livros na rua. Eu só tinha um celular quebrado e eu assistia vídeos no YouTube de português, de gramática. Fui fazer a prova do Enem com uma caneta, um lápis e Jesus no coração. Saí de lá, quando saiu o resultado, que eu pedi essa pessoa para olhar a minha nota da redação foi a maior nota da prova inteira. E ali Jesus disse para mim assim: muitas coisas você chutou, mas a redação é impossível. E ali ele mostrou que eu era capaz. Grande. E estou indo para o 9º período. E aí eu tive um paciente no semestre passado, que ele já foi atendido no semestre retrasado. E eu só entendi que era ele porque eu passava pelas supervisões e aí pelos casos que ele me contava eu identifiquei que era ele. Mas independente disso, eu amo pessoas e eu sempre tive um interesse muito grande pelas pessoas, independente de como elas são, quem elas são. E ali, diante dele, era eu e ele, a minha escutativa e o meu amor pelas pessoas, o meu interesse por estar ali com ele. E diante dos relatos, ele, desde novo, sofreu muita negligência, era espancado por ser afeminado, desde os 4 anos de idade, e ele sofreu muitas dessas questões e ele teve inúmeras tentativas de suicídio. Chegou lá pra mim, assim, sem esperança nenhuma de mais nada. E aí eu comecei a trabalhar com ele sobre a identidade, porque ele tinha uma questão tão grande com isso, ele não sabia quem ele era, que ele, de tanto ser rejeitado, ele se rejeitou. E teve uma vez que ele disse pra mim assim, em um determinado momento, eu tentei começar de novo. E a forma com que eu tive para começar de novo foi rapar todos os pelos do meu corpo. Rapei cabelo, sobrancelha, arranquei cílios, arranquei tudo. E ali eu achei que eu ia começar de novo. E foi muito legal porque a gente foi trabalhando, eu fui trabalhando junto com ele, só que chegou um dia que ele passou por uma perda, e ele tem muita dificuldade com perda. Ele passou por uma perda e ele chegou pra mim, parecendo um louco mesmo, assim, cabelo atrapalhado, descalço, uma roupa suja. Ele chegou na clínica da faculdade dessa forma. E nesse dia que ele chegou dessa forma, ele chegou com umas conversas muito desconexas, mas porque ele estava num período muito difícil mesmo. E no outro atendimento ele não foi, e eu fiquei falando com Jesus desde então. E no outro atendimento ele chegou lá, uma outra pessoa, transformada. Quando eu saí da clínica para chamar ele, da sala para chamar ele, eu não acreditei em quem eu estava vendo. Ele entrou, sentou, abriu um sorriso e o atendimento inteiro foi me agradecer. E ele saiu de lá falando com as pessoas que ele encontrava e me levando e falando assim: olha, essa daqui vai ser uma excelente profissional, essa daqui mudou a minha vida, eu hoje sou uma outra pessoa. E não é nada sobre mim. E eu fiquei maravilhada porque eu falei assim, eu não estava errada. Eu estava no caminho certo. E aí, há pouco tempo agora, eu escutei um relato de uma pessoa que também é do mesmo público. E no relato dela, numa conversa de colega, de amigas, porque agora eu a chamo assim, de amigas, ela relatou quanto é difícil a forma que as pessoas olham para ela. Como se ela fosse um ser de um outro mundo. Como que as pessoas a rejeitam no comportamento e em todas essas questões. E desde então, eu fiquei com isso. Eu tive uma consulta hoje, já tinha começado a palestra,
Mas eu trago uma pergunta que desde que eu tive a conversa com essa pessoa, isso mexe comigo, sabe assim? E aí dentro deste tema, se o eu se constrói na relação, como sobreviver quando tu rejeita? Ótimo. Camila, não sobrevive. Né? Quando o tu rejeita, não sobrevive. Né? Especialmente quando tu somos eu e você. Né? Toda a história que você contou é uma história que tem muitos aspectos muito delicados envolvidos. A experiência de disforia de gênero, né? A experiência de invalidação afetiva, a experiência de perda da pele psíquica, né? Para usar um conceito que é tão caro à psicologia e que gera a disforia de gênero e gera o transtorno de personalidade borderline. Né? Quer dizer, certamente o teu paciente ele tem transtorno de personalidade borderline e passou por uma experiência de disforia de gênero, né? Que foi muito mal trabalhada, né? Muito mal trabalhada. A disforia de gênero ela vai embora sozinha, do mesmo jeito que ela chega, ela vai embora. Né? Mas certamente toda a invalidação afetiva estruturou um padrão de personalidade muito fragilizado. Né? E cabe a nós, como profissionais, diante de situações tão limites quanto essa, situações limítrofes, como essa psíquica, situações limites como as que vocês encontram aqui, né, limitações sociais graves, cabe a gente justamente apostar no fato, Camila, de que quando eu olho para o outro, estes aspectos limites, eles não estão no meu foco, eles não estão sob o meu olhar. O que muda o outro não é sequer afirmar o sujeito como transgênero. Isso é a tragédia que a psicologia fez. O Conselho Federal de Psicologia fez a pior cagada da história. Eles são mestres de fazer, há 60 anos eles o fazem, tem PhD em fazer cagada. Eles fizeram um grande estrago quando eles disseram que o caminho terapêutico adequado é a afirmação de gênero. Mentira. Esse cara não mudará jamais enquanto você estiver olhando para ele como sendo uma mentira, porque é uma mentira. Desculpa, é uma mentira. Eu me sinto uma mulher, é uma mentira. O sentimento é uma mentira. Só que a psicologia continua acreditando que a gente tem que fazer isso aqui. O que mudou ele não foi porque você olhou para ele como aquilo que ele acha que ele é, e nem tampouco olhou para ele por aquilo que ele carrega entre as pernas. O que mudou ele foi que você olhou para ele. E amanhã o que isso vai se tornar, eu não sei. Eu não quero fazer da minha clínica uma clínica de afirmação de sexo, eu não quero fazer da minha clínica uma clínica de afirmação de gênero, eu quero fazer da minha clínica uma clínica de afirmação da pessoa. Eu quero fazer do meu trabalho não um trabalho de afirmação de quem é pobre ou rico, de quem é negro ou branco. Eu quero fazer do meu trabalho um trabalho de afirmação da pessoa. Certo? Então, como é que eu sobrevivo quando o tu me rejeita? Oh, gente, desculpa, não tem jeito de eu sobreviver. Porque tudo aquilo que parece ser afirmação no mundo que me rejeita não é afirmação. Tudo aquilo que parece afirmação, na verdade, afirma um negócio que é frágil, frágil, frágil. É o que eu carrego entre as pernas. Isso é frágil. Se eu me defino por isso, meu Deus, quem eu sou se eu me defino por isso? Se eu me defino por pertencer a uma minoria, meu Deus, quem eu sou? Não é verdade? Então, a gente tem aqui essa tua pergunta, ela coloca um negócio importante nas mãos da gente. Ô povo, se vocês não forem o tu que afirma o outro, quem vai ser? Vai ser um psicólogo, desculpa, mas eu não posso não falar dessa forma, vai ser um psicólogo de merda, desculpa mesmo, mas não consigo pensar de uma forma diferente, que vai estragar a vida de uma pessoa para sempre. Até o dia que ela encontre um olhar como o da Camila. Quantos dos teus colegas, dos teus professores, não olharam para o teu paciente
como alguém que é simplesmente do quê? Desse grupo. O que grupo? Pô, que grupo? Quantos das crianças que vocês atendem aqui não são olhadas pelo mundo como aqueles que pertencem ao 1º de Maio, ao Teovina, ao Felicidade? Não é assim? E ai de vocês, se vocês forem simplesmente perpetuadores desse tipo de olhar. Nosso problema aqui, Camila, eu e você, com a psicologia, é outro, mas o problema de todo mundo é o mesmo. A gente precisa cuidar muito, hein, Fia? Pelo amor de Deus, seja psicóloga de verdade. Não seja psicóloga como esse bando de maluco que tem por aí hoje com carteirinha e registro no Conselho Regional de Psicologia. Camila, obrigado de coração. Seja assim aqui, seja assim desse mesmo jeito aqui. Acho que é isso, né? Gostaria de concluir com essa coisa que sempre ficou na minha cabeça durante a tua colocação, que educar é o poder do olhar, no sentido que aquilo que cada pessoa precisa é justamente esse aspetto di ser olhado por alguém. É a minha experiência que eu fiz muitos anos que fiquei numa escola na Itália, ero diretora, tinha 400 crianças, mas eu fazia questão, cada manhã, de ficar na porta e cumprimentar cada um. Uma coisa muito simples, até banal. Mas essa coisa de conhecer cada um com um nome é aquilo que costruiu o relacionamento, o mantive, porque agora incontro eles que são grandes assim, fizeram faculdade, mas eles não esquecem esse olhar. Eu acho que essa é uma coisa simples, mas que cada um, todo dia, pode começar o dia com esse desejo de ser olhado, mas de poder olhar aquilo que encontra. É um método das obras. É um método. Aqui se resume o método das obras. E cada um de nós, no papel que ele faça, que ele tenha, o porteiro, o Maurício é mestre nisso, em cumprimentar cada um. A pessoa que faz a limpeza, que tem um maior carinho, eu vejo para mim e para todos. As cozinheiras, os educadores, os meninos, todo mundo pode viver esse poder do olhar, que constrói a vida e leva essa verdade que o Paulo falou.